Beleza, então, como eu vinha falando, agradecer aí a presença do Rodrigo Braga, que vai nos ajudar aí a desvendar o mistério de uma tecnologia que está nesse produto que eu vou apresentar para vocês hoje. E ele está aí representando a SRAM, como ProParts também. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Washington, que está aí presente também. E, obviamente, todos vocês, por disporem aí de um tempo para estar com a gente aqui, para esse momento que é super especial. Enfim, a gente tem o maior prazer e o maior orgulho de apresentar esse novo produto para vocês. E, enfim, vamos largar de lero-lero e começar a falar do que é que está pegando, que está chegando. Bem, eu quero começar hoje com esse sorriso aqui, né? Smiles aí. É aquele sorriso meio ingênuo, né? Aquele sorriso, às vezes, meio bobo, que às vezes você se pega com ele na cara e você sequer entende, né? E isso acontece muito na bike, quando você está em cima de uma bike e ela está te proporcionando algo que você nunca imaginou que uma bike ia te proporcionar. Então é aquele dia pleno, aquele dia que você fala, caramba, eu estou sorrindo de graça. E é exatamente esse sorriso que a gente vê na cara aqui do Martin Vidal, né? Ele está ali pedalando essa bicicleta e está ali extasiado e não está acreditando no que a bicicleta está entregando, porque os feedbacks que ele deu sobre a nossa fantástica Epic 8 foram de impressionar. Realmente, ele que era um ciclista que já vinha correndo com bicicletas com mais curso de suspensão, né, com 120 milímetros à frente e atrás, quando corria ainda por outra marca, quando ele montou nessa bicicleta, ele falou, cara, isso é inacreditável. Então, apresento a vocês a nossa nova Epic 8. E aí vocês me perguntam, poxa, Epic 8? Por que, Irá? Bem, a gente vai fazer uma simples contagem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está aí a evolução da mais rápida, nova Epic 8. Bem, para quem não se lembra, a Epic revolucionou o mercado do cross country. Em 2008, sendo a primeira bicicleta full suspension a ajudar um atleta a ganhar um campeonato mundial, quando num período em que os ciclistas de cross country não acreditavam que full suspension seria uma bicicleta eficiente para esse tipo de corrida. Desde lá, a Epic marcou história e vem sendo sempre, a cada geração, a bicicleta de cross country mais rápida do planeta. Mas como que a gente evolui a bicicleta mais rápida? Como que a gente reinventa a fórmula da velocidade? Bem, nessa bicicleta a gente trabalhou para valer na capacidade dela. Então a gente pode assegurar que é a bike de 120 milímetros mais capaz do planeta Terra. A eficiência dessa bicicleta, o projeto Full Suspension mais eficiente que já testamos. Essa bicicleta pedala como nenhuma outra Epic pedalou até então. Então, não é só a nossa bicicleta de cross country mais eficiente em Aqui, ó. termos de pedalada, mas é a nossa Full Suspension que mais entrega roda colada no chão e velocidade 100%. Então, a gente realmente chegou num projeto como nunca antes, trazendo a bicicleta mais eficiente para se pedalar. Leveza. Essa bicicleta, com todos os recursos novos, e a gente vai falar disso em detalhes, ainda é 76 gramas mais leve do que a atual Epic Race S-Works. Então, a gente tem, por exemplo, os atletas nossos que andaram nessa bicicleta, muitos de vocês que estão aqui na apresentação andaram na atual Epic Race S-Works. Fernando correu o Brasil Ride, vem correndo com essa bicicleta e pelo papo que eu tive com ele, ficou muito impressionado com o que entrega a Epic Race S-Works. Então, o que eu posso dizer para vocês é que essa bicicleta ainda é mais impressionante do que uma bicicleta que já impressionava muita gente, que é a Epic Race S-Works. Então, a Epic 8 vem para dar um passo além em relação à eficiência. Bem, falando um pouco da leveza, como eu disse para vocês, são 76 gramas mais leve que o modelo anterior. Pode parecer pouco, mas se a gente olhar em alguns detalhes aqui,
vai chamar a atenção de vocês com certeza. Primeiro, que o modelo anterior era 100 milímetros na frente e 100 milímetros atrás. A gente tem agora 120 milímetros na frente e 120 milímetros atrás. Então a gente tem curso de suspensão maior e uma suspensão dianteira com 35 milímetros de diâmetro, ou seja, entregando Isso muito aqui mais tá por rigidez, dentro. Tem que né, e esfregar. firmeza para as descidas. Os circuitos de cross-country estão ficando cada vez mais técnicos, os meninos estão sabendo disso aí, né, vivem isso no dia a dia. Então, essa bicicleta conseguir entregar uma eficiência absurda e capacidade na descida e não ser mais pesada por isso, na verdade, ser mais leve, realmente impressiona. Como eu disse, tudo está ficando mais robusto, né? Tudo precisa ser mais eficiente e, obviamente, a gente tem aí freios level ULT com 4 pistões e isso também não deixa a bicicleta mais pesada. A gente está com uma bicicleta mais leve, com freios mais robustos. Bem, a gente tem um sistema agora também nessa bicicleta. Muitos de vocês já viram esse sistema na Epic World Cup, que é a trava aqui para o giro do guidão, né, para impedir que a manete bata aqui no top tube e cause um dano estrutural ou até estético, né? Estético até que ok. Agora, quando é estrutural, é muito frustrante você ter um quadro trincado, quebrado, porque o guidão passou aqui numa queda. Então, isso não acontece mais no modelo da Epic 8, assim como já não acontecia na World Cup. Então, a gente tem essa espécie de trava de segurança na caixa de direção. Falando de caixa de direção, a gente tem aqui no modelo S-Works o cabeamento pela caixa de direção aqui na lateral. Então, vocês podem ver que aqui a gente não tem nenhum espaço para entrada de cabo, tá? No head tube aqui, no tubo de caixa de direção, né? Então a gente tem essa passagem interna, deixando aqui o sistema bem clean, tá? Nos modelos Comp, Expert e Pro, a gente tem aqui as opções de entrada lateral, tá? Porque nessa bicicleta, vocês vão ver mais adiante, a gente passa a usar um sistema de travas de suspensão, e aí faz necessário a gente ter mais espaço para passagens de cabo. Então, nos modelos Comp, Expert Pro, a gente tem essa passagem, e nos modelos S-Works a gente não tem essa passagem, porque conta com um sistema de travas eletrônico, tá? Que a gente também vai falar mais adiante. Beleza, vamos falar aqui do SWAT integrado. Primeiro que eu queria dizer para vocês, digam adeus à lancheirinha de tantas aventuras que vocês usaram. Para quem não entendeu a minha piadinha, isso aqui, ó, é muito conhecido como a famosa lancheirinha salvadora. Então, quem aí nunca foi salvo com uma lancheira dessa, né? Seja você se ajudando, ou seja ajudando um amiguinho com uma câmera de ar, um CO2, ou tudo que você consegue levar nessa lancheirinha. Bem, enfim, você vai ter que abandonar isso agora, porque a gente tem um novo lugar para você guardar as suas tranqueiras. Então, apresento para vocês o nosso SWAT integrado. Olha que belezinha. Agora dá para levar bastante coisa, dá para levar as coisas para você, inclusive para o seu amiguinho, tá? E num sistema bem fechado, um sistema que, mais uma vez, não estamos adicionando peso à bicicleta. Nós estamos tirando o peso da bicicleta integrando e entregando um SWAT integrado. Para vocês terem uma ideia, vou voltar aqui um pouco a imagem. Isso aqui tem literalmente um buraco no quadro. Então, se a gente pensa que a gente deixa de ter um material de carbono aqui fechando esse quadro, a gente possivelmente está fragilizando esse down tube, né? Então, uma laminação de carbono aqui muito precisa e um tubo mais robusto faz com que a gente não tenha nenhum prejuízo em termos de resistência estrutural desse quadro. Ele entrega a mesma capacidade de um quadro que não tem esse buraco, mas tem esse buraco para que você possa guardar aí os seus itens. Então, mais uma vez, lembrando, a gente traz um tubo bem robusto, com espaço para você guardar suas tranqueiras, e nem por isso esse quadro é mais pesado do que o modelo S-Works atual. Na verdade, ele é mais leve do que o modelo S-Works atual, tá bom? E como eu disse para vocês, cada grama importa. Então, a gente tem aqui um extensor de link em carbono vazado para ser bem mais leve, né? E a gente trabalha com parafusos em titânio nessas bicicletas, né, principalmente no modelo S-Works, para tirar cada grama que a gente puder dessa bicicleta.
Obviamente, é uma bicicleta Specialized, então ela conta com a tecnologia Rider First Engineer, que nada mais é do que a gente desenvolver um projeto para cada tamanho de quadro. Ou seja, o ciclista Alex Malacarne com 1,86 m e o Nogueirinha com 1,60 m. Quanto você tem, Nogueirinha? Eu nem sei, depois você me fala. Mas o que importa é que o Nogueirinha na bicicleta do tamanho S que ele usa e o Alex no tamanho L que ele usa tem a mesma proporção entre rigidez e maciez. Então, a bicicleta do Alex não vai ser mais macia e menos rígida, e a bicicleta do Nogueirinha não vai ser mais rígida e mais dura. As bicicletas entregam uma experiência igual porque elas têm projetos diferentes, né? Projetos específicos para cada tamanho. Então, isso assegura proporcionalmente para a gente o melhor peso de acordo com a estatura do ciclista. Então, isso é Rider First Engineer e a gente também, obviamente, traz nessa bicicleta nova. Falando um pouco da capacidade dessa bicicleta, aí está a Laura Stiger mostrando o quanto que a bicicleta é capaz, mas principalmente o quanto que ela é capaz, porque jogar um drop desse aí, nessa pegada aí, não é para qualquer um, não. Então ela é uma super piloto, a gente sabe disso. Falando um pouco da capacidade dessa bicicleta, eu vou começar com um ponto muito importante que vem sendo cada vez mais falado como referência de capacidade para uma bicicleta dropar, descer, atacar, rock garden e tudo mais, é o ângulo de caixa de direção. Essa bicicleta tem os impressionantes 65,9 graus de ângulo de caixa de direção. E aí eu pergunto para vocês, quem souber pode abrir o microfone e falar, qual era o ângulo de caixa de direção da Epic Race atual? Porque quando a gente lançou a Epic Race atual e divulgou o ângulo de caixa de direção dela, todo mundo ficou assim com o queixo caído, impressionado. Agora a gente está entregando 65,9. Alguém sabe me dizer qual era o ângulo de caixa de direção da Epic Race aí? Tempo. Dou-lhe uma! 67,5. Opa! Temos aí um nerd 67,5. Parabéns, você acertou. Você tem direito agora de pedalar numa Epic 8. Olha lá. Vamos lá. É nerd nada, aposto que ele olhou no Google, que eu também fiz isso. Ele meteu um Google aí ligeiro. Bem, essa aí é a nossa Epic Race Pro MY21, lançada em 2020, né? Então, essa bicicleta tinha aí os 67,5 que o Alex falou. E agora, essa maravilhazinha aqui tem 65,9, tá? Essa cor, inclusive, é linda, que é do modelo Pro, né, da Epic 8. E 65,9 é o ângulo de caixa de direção quando a gente usa aqui o flip chip, que é um recurso que a gente tem nessa bicicleta para baixar o movimento central. Então, quando a gente baixa o movimento central, a bicicleta fica mais jogada para frente, né? O garfo mais relaxado, então a gente entrega esse 65,9 de ângulo de caixa de direção. Se a gente bota o modo do movimento central mais alto, mudando o flip chip aqui, essa bicicleta ainda fica com 66,4, que ainda é 1 grau, 0,1 mais agressivo que o modelo Epic Race atual. Então realmente é impressionante o quanto que essa bicicleta é capaz. Bem, só para vocês terem uma ideia, continuando, fazendo agora uma comparação entre o modelo Epic Evo anterior, não falando mais do Epic Race, tá? Falando do Epic Evo anterior e comparando com a Epic 8. Então, aqui vocês já vão entender que o que a gente fez para essa bicicleta nova é pegar o melhor que a Epic Evo atual tem, a eficiência de pedalada e velocidade que a Epic Race tem, juntar nessa bicicleta e ainda tornar ela melhor. Então não é só a junção do melhor dos dois, é as duas juntas e ainda melhoradas nessa bicicleta. Então realmente é a bicicleta de cross country mais completa que a gente já desenvolveu. Então fazendo uma comparação para vocês terem uma ideia, comparando o ângulo de caixa de direção da Evo, tá? A nova ainda é mais agressiva, 0,7 graus. A gente tem aqui, ó, um seat tube mais inclinado, ou seja, colocando o ciclista mais entre as duas rodas, justamente para trazer essa divisão de peso entre as duas rodas e principalmente otimizar a pedalada. Então o ciclista vai sentar mais para o centro dessa bicicleta.
A gente tem aqui um movimento central mais baixo, 8 milímetros, ou seja, a gente tem uma bicicleta mais plantada, mais estável. A gente manteve o chainstay, né? O comprimento do chainstay, porque ele já era super eficiente, já era super curto. Então essa bicicleta mantém uma aceleração. A gente tem um reach, né? O alcance da bicicleta mais longo do que o modelo Evo. Ou seja, também vamos entregar uma sensação de mais estabilidade aí nessa bicicleta. E como eu disse para vocês, o flip chip altera 0,5, ou seja, meio grau, o ângulo de caixa de direção. Então essa bicicleta realmente está trazendo o que tem de melhor no universo da Evo, que passou a ser uma bicicleta muito buscada pelos ciclistas de cross country. Para quem não se lembra ou quem não conseguiu acompanhar de perto, ano passado, os nossos atletas do Factory Racing correram basicamente a maioria das corridas da temporada com uma Epic Evo, com 120 milímetros na frente, 110 atrás, usando travas de suspensão. Justamente porque os circuitos estão ficando cada vez mais técnicos. Os meninos estão aqui, eles podem falar disso, porque é muito importante para um atleta profissional de cross country ele descansar na descida. Então, quanto mais ele conseguir uma bicicleta capaz para que ele possa descansar e depois sentar a botina nos pontos onde ele tem que acelerar, mais ele vai economizar energia e mais rápido ele vai ser. Então, por isso que a gente entendeu a necessidade de construir uma bicicleta que fosse tão capaz quanto a Evo, mas também fosse tão rápida quanto o modelo com o Brain, né? O modelo Epic Race. Então, a gente está trazendo essa bicicleta para o que há de mais exigente em termos de circuito na Copa do Mundo e, eventualmente, aí, em todo o mundo, em corridas aí de cross country. Bem, agora eu vou falar um pouco da eficiência, né? Eu falei para vocês que é o modelo full suspension mais eficiente que a gente já testou nos nossos laboratórios e também entendeu isso com os feedbacks dos atletas. Mostrando aqui para vocês o sistema de travas Twist Lock, tá? Que tem o modo aberto, o modo pedal e o modo lock, tá? Voltar aqui para que vocês possam ver, né? Aqui é no punho esquerdo esse sistema que gira, é um sistema da RockShox, né? Trazendo esses 3 modos de suspensão. E modo aberto, como eu falei para vocês, o modo de pedalar, que a gente chama de meio termo mágico, e eu vou explicar os detalhes disso, ideal para 80% das situações de corrida, e a hora do sprint você vai travar e vai sentar a bordoada. Beleza, aí vocês me perguntam, Uira, mas e o Brain? A Epic e o Brain sempre andaram juntos. O que aconteceu? Aí eu falo para vocês. Primeiro, é nessas horas aqui que a gente arrepende de ter feito bullying com os nerds da escola, né? Porque esse time de nerds aí são os cérebros. Então, se você me pergunta onde está o Brain, eu falo, onde estão os Brains? Eles estão aí na cabeça dessas pessoas, porque eles desenvolveram algo em parceria com a RockShox, né? Porque tudo que a gente faz em termos de desenvolvimento de uma bicicleta, a gente faz em casa, no nosso laboratório. Vocês aqui estão vendo o nosso laboratório de tecnologia que fica em Morgan Hill, na Califórnia. E esse é o nosso time de dinâmicas de pedalada, ou seja, Dynamic Ride Tune. Eles trabalham para que a gente consiga desenvolver a melhor geometria, a geometria que vai dar menos bob ao ser pedalada, junto com o time que entende internamente de suspensões. Aqui está o Mick McAndrews, é um papa da suspensão, já trabalhou para Fox, RockShox, já liderou os times da Fox e da RockShox, e hoje lidera o nosso time de suspensões dentro da Specialized. E o que eles fazem? Eles trabalham junto com o pessoal de design do quadro, para que eles peçam para que a RockShox afine um choque, ou seja, mexa nas partes internas de um choque, personalize a parte interna do choque para que esse choque converse perfeitamente com a nossa geometria. Ou seja, a gente tem um choque feito pela RockShox sob encomenda para a gente, com um setup especial para que entregue o que a gente mais quer quando a gente fala de Epic. Uma bicicleta plena, super eficiente ao ser pedalada. Então, tecnicamente, o que eu quero dizer para vocês?
quando eu falo do meio termo mágico, a gente reafirma o nosso conceito sobre suspensão de bicicleta. Qual é o conceito sobre suspensão de bicicleta para Specialized? Suspensão não existe para ser travada. Suspensão existe para trabalhar. Então, a gente, junto do conceito do Brain, que sempre foi um conceito vencedor, a gente pensou, qual é o próximo estágio do Brain? Porque o Brain, ele tem uma válvula inercial que lê o impacto que vem do solo para liberar o fluxo do óleo e o choque começar a funcionar. Então, enquanto não vinha impacto do solo, o choque estava firme, impedindo a passagem do óleo, ou seja, ele não funcionava. Então, por isso que muitas vezes você sente uns tuk-tuks pedalando com uma bicicleta com Brain, porque ele está firme esperando que a válvula inercial aqui na rabeira da bicicleta sinta um impacto para ele começar a trabalhar. Então, a gente tem uma suspensão que a gente diria que ela é quase perfeita. Por que ela não é tão perfeita? Porque ela não estava trabalhando plenamente. Ela precisava sentir um impacto para começar a atuar. Com o modo Magic Middle, que é o modo meio termo mágico, a gente desenvolveu um choque com afinações internas especificadas pela RockShox a pedido nosso, tá? Com uma suspensão que trabalha o tempo todo. Só que ela fica firme na hora que ela tem que ficar firme, evitando os bobs da bicicleta, ou seja, aquele achatamento quando você pedala, mas ao mesmo tempo, quando você precisar segurar impactos mais fortes, esse modo aqui do meio termo mágico já vai funcionar para você. Então, eu garanto aqui para vocês que o ciclista de uma Epic 8 vai ficar 80% da prova pedalando nesse modo de suspensão. Aí, eventualmente, quando ele for atacar um trecho de descida muito, mas muito agressivo mesmo, ou uma descida que vai durar aí 10, 15 minutos, ele pode abrir a suspensão inteira e aproveitar a suspensão trabalhando de forma fluida, se ele não tiver que pedalar nesse meio tempo aí dessa descida. E, obviamente, na hora do sprint, ele vai lá e trava e tem a bicicleta super rígida quando ele precisar que ela fique super rígida. Ou seja, o nosso conceito não muda. Essa bicicleta vai ser pedalada 80% do tempo com a suspensão trabalhando plenamente, mas entregando firmeza e uma pedalada super eficiente. Mas quando você precisar de robustez, ela vai estar lá para funcionar. E você só vai alterar de acordo com momentos muito específicos. No caso, estou subindo uma subida de terreno muito liso, seja asfalto ou seja terra batida, e eu preciso da bicicleta toda travada, você tá com o recurso ali na mão, você trava. Ou não, agora eu vou descer 15 minutos a descida do tabuleiro cheia de pedras, lá no espinhaço, por exemplo. Então, beleza, você vai liberar a suspensão toda e vai curtir. Mas garanto a você que a maioria das provas de maratona, por exemplo, no Brasil, você vai largar e vai cruzar a linha de chegada sem mudar uma vez sequer a suspensão, a não ser que você queira um sprint e a não ser que você queira descer com a suspensão totalmente livre alguma descida. Mas na maioria das provas de cross-country não se faz nem necessário você usar o modo Open. Tudo isso se dá por conta dessa parceria que a gente tem com a RockShox e o nosso time de suspensão, os nossos cérebros, que designaram a afinação específica para o amortecedor que a gente equipa essa bicicleta. Então, mais uma vez o modo Open e mais uma vez o modo Lock aí para a hora do sprint. Bem, essa hora da manhã eu não vou ficar fritando muito vocês com relação a esse gráfico, mas basicamente, o que nos difere da concorrência? Por que eu digo isso? Essa bicicleta não tem mais o Brain, que é uma tecnologia proprietária da Specialized. Essa bicicleta vem equipada com um amortecedor traseiro e também com dianteiro da série da RockShox, né? O amortecedor traseiro é um Seed Lux, que é também um amortecedor que vocês vão ver equipando bicicletas aí da concorrência. A grande questão, como eu disse para vocês, é que o nosso time pediu para a RockShox fazer afinações específicas nesse modelo de choque para a nossa bicicleta. Então, o modelo standard que vem da RockShox e que equipa as outras bicicletas, ele trabalha com esse gráfico amarelo aqui, tá? E o nosso especificado para a gente trabalha com da forma que vocês estão vendo nesse gráfico vermelho. O que quer dizer isso aqui? Esse espaço cinza até aqui, ó,
vamos pegar essa linha aqui, ó, esse vetor aqui, até aproximadamente aqui 280 newtons de força é o que a gente considera ser a força de pedalada de um ciclista na bicicleta, tá? Ela não passa disso aqui na maioria dos casos, tá? Então, se vocês forem ver, essa dobra aqui é o momento em que a bicicleta começa a dar bob, tá? Então, vocês vão ver que até 250 newtons aplicados pelo ciclista, o nosso choque não deu bob. O mesmo choque sem a especificação para Specialized aqui, já começa a dar bob aqui com 170 newtons. Ou seja, o nosso modo de pedalada por conta da geometria da bicicleta somada com a afinação específica do choque Seed Lux para Specialized, torna a bicicleta mais eficiente contra os bobs do que o próprio modelo standard da RockShox. Beleza? Então, depois esse gráfico continua numa progressão. Como eu falei para vocês, tudo que está em preto daqui para cima é força do solo na bicicleta. Então, as reações começam a ser de forma mais progressiva. Por isso que eu disse que, na maioria do tempo, o ciclista tende a pedalar essa bicicleta no modo aí, meio termo mágico durante a boa parte da prova. Beleza? Então, só para fazer uma comparação em relação à Epic Evo, quem já pedalou na Epic Evo vai ficar impressionado com esse dado aqui, porque já era uma bicicleta que tinha esse sistema de anti-squat, anti-bob, já eficiente, só que a Epic 8 consegue ter 20% menos de bob ao pedalar, tá? Então, isso é um número bem expressivo, deixa a bicicleta mais eficiente e muito se dá por conta desse trabalho do amortecedor com a geometria da bicicleta. E agora, outro ponto, como eu disse para vocês, ela não é só o melhor da Epic Evo e o melhor da Epic Race juntos. Ela é as duas bicicletas ainda melhoradas. Então, ela é 12% mais confortável nos impactos. Ou seja, ela absorve impactos da trilha com 12% mais de eficiência do que a Epic Race. Então, Gustavão, se você já estava moendo na sua Epic Race, pode ter certeza que agora, na Epic 8, você vai ter ainda mais conforto nas descidas, mais estabilidade nas descidas e não vai perder em nada. Você vai ganhar com uma bicicleta que ainda vai acelerar mais do que a Epic Race que você está correndo agora, não só você, como Nogueirinha, Bravinho, Eike, nosso time todo aí. O Alex, que tem corrido mais aí com a World Cup, também já rodou de Epic Evo, sabe também do que eu estou falando. Bem, como eu disse para vocês, temos a participação mais especial para falar dessa tecnologia que equipa os modelos S-Works. Os modelos Comp, Expert e Pro não são equipados com Flight Attendant. O modelo S-Works é equipado com Flight Attendant. Antes do Rodrigo começar a apresentação dele, eu só queria deixar claro para vocês que o Flight Attendant é uma tecnologia que traz a comodidade do ciclista não ter que trocar manualmente entre os modos de suspensão. Ele é um sistema inteligente que vai escolher o melhor modo de suspensão para você, de acordo com a sua pilotagem. Mas a experiência que o modelo S-Works entrega em termos de amortecimento, comportamento de suspensão, ele acontece também no modelo Comp, no Expert e no Pro. Por quê? O modelo S-Works é equipado com o mesmo amortecedor, com diferença de que ele é o Ultimate aqui, que ele é um pouco mais leve, mas o comportamento de afinação, os modos fechado, o meio termo mágico e o modo aberto, eles têm um comportamento idêntico. O que difere aqui é que esse sistema eletrônico entrega a comodidade de você não ter que pensar aí na troca desses modos de forma manual, tá? Mas a gente assegura em todos os modelos Epic essa experiência plena de você ficar, se for o seu desejo, ali no meio termo mágico e pedalar sem ter que pensar em suspensão, pensar só em momentos muito específicos, beleza? Mas o Rodrigo vai explicar para a gente em detalhes aí como que funciona o Flight Attendant. Rodrigo, mais uma vez, obrigado e agora é contigo, mete bronca aí. E aí, galera, bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade de falar sobre produtos, tecnologia, né, e magia, que é o que motiva a gente aí a
a pedalar, acordar todo dia, treinar e tudo mais. Bom, o Flight Attendant ele foi lançado primeira geração aí voltada para trail e para enduro. Para quem não entende, o Flight Attendant ele quer dizer basicamente comissário de bordo. Então ele tem um equipamento que vocês podem ver tanto na foto da direita, que é esse top cap, que é o sistema Access, quanto no amortecedor, que também tem as mesmas funções, que é um acelerômetro que ele consegue identificar se você está andando no plano, se você já está subindo, se você está descendo, qual que é a pressão e tudo mais. Essas informações faz com que você simplesmente seja servido durante o seu voo, né? Então, você é aquilo que o meio termo mágico oferece para vocês. Você se preocupa em pedalar, em se divertir, em observar os obstáculos e transpor ele da forma mais rápida, mais eficiente e mais adequada. Bom, falando do Flight Attendant, e como o Irá falou de uns números mágicos, a gente também tem o nosso número mágico. E o nosso número mágico é 1325. Menos, né? A gente colocou até menos agora, porque isso vai ser mudado aí para vocês. O que quer dizer esses 1325? É o número de mudanças de marcha, de posições que uma suspensão faz durante uma prova de cross-country olímpico. Então, uma prova de cross-country olímpico, ela tem 90 minutos de prova. A gente fez o teste com um atleta nosso que usa Flight Attendant e o outro que usa um sistema manual de mudanças de marchas. E no mesmo circuito, nas mesmas condições, a gente percebeu que um atleta ele é 1,8% mais rápido do que um sistema manual. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses 90 minutos de prova de uma etapa de cross-country, onde o ciclista tem que pensar, putz, ali é o momento de raiz, vou abrir, putz, aqui é o momento onde eu vou subir sprintando, vou travar. Isso tudo é reajustado. Então, esses 1,8% que parece pouca coisa, se você vincular em 90 minutos de uma prova de cross-country, esse benefício do Flight Attendant te dá 96 segundos mais rápido numa prova. 96 segundos é 1 minuto e meio do maluco que está atrás ali de você, perseguindo, se debatendo, mudando a posição da suspensão para poder te buscar. E você simplesmente faz isso de uma forma onde o sistema trabalha para você e você mantém o seu foco, que é pedalar. Certo? Então... É só perguntar para os meninos aí se eles gostariam de ser 1 minuto e meio mais rápido, né? Já tem 76 gramas mais leve, já tem um freio mais potente. Agora, 1 minuto e meio mais rápido, eu acho que é o supra-sumo aí de toda essa brincadeira que a gente leva aí no nosso trabalho e no desenvolvimento dos produtos. Bom, mas como é que funciona essa mágica aí, Paius? Alguém falou alguma coisa aí, desculpa. O Alex. Eu falei que eu acho que faria diferença em 1 minuto e meio, hein? Faria um pouquinho, né? Daria até para furar um pneu, Alex? O que você acha? Hoje até, né? Bom, como é que funciona toda essa magia? A gente teve a primeira versão do Flight Attendant, voltado mais para o trail, para o enduro, que vocês já têm até uma frota aí, bicicletas específicas com Flight Attendant voltado para as levos, mas esse Flight Attendant ele é voltado para o cross country. No cross country a gente tem a necessidade de trava, onde a suspensão fica extremamente rígida. E também tem a questão do modo pedalando, onde tem um meio termo. Então, as suspensões já do passado, as primeiras gerações da Cydia do ano passado, elas já se tornaram 3 posições. Como é que funciona isso no Flight Attendant? A gente tem um algoritmo, certo? Que ele, a cada pedalada sua, a cada momento que você está pedalando, ele vai pegando as informações de 3 principais pontos, que é a suspensão, por conta do acelerômetro da suspensão, tem do amortecedor, que também tem esse acelerômetro, e do medidor de potência.
onde ele consegue saber a sua wattagem, se você está pedalando, se você está pedalando devagar, se você está com uma potência extremamente alta, se você não está pedalando e está numa descida. Então, essas informações, o sistema ele criou um algoritmo que está o tempo todo identificando o seu perfil. E aí, juntando todas essas características, ele cria a posição adequada para você. Então, você, por exemplo, você vai andar aqui no Simucã, em São Paulo. Você está lá com a bicicleta, nunca andou no Simucã, a bicicleta não reconhece aquele espaço, você nunca andou naquele local com o Simucã, e aí você dá uma voltinha lá. 20 minutos de volta. O sistema vai entender, naquele momento, quando ele está com uma wattagem, sei lá, acima de 450, ele precisa estar travado. Quando ele, eu estou vendo que a inclinação, ele está descendo, está sem pedalar, está sem movimento de cadência e a potência está zerada, a gente tem que abrir. Então, ele vai identificando as suas características de pedalada, o seu perfil, a região, o movimento que você faz com a bike, e isso traz as características através de um algoritmo que vai te trazer todos esses benefícios para se tornar mais rápido. A gente brincando aqui, conversando, acho que a maioria aqui deve ter uma idade similar ou próxima da nossa, mas é que os carros da Williams, da Fórmula 1, que tinham as suspensões automáticas, né? Como é que era o nome? Era suspensão ativa. Suspensões ativas. Suspensão ativa. Exatamente. O que ela fazia? O piloto dava a volta no circuito, passando exatamente no mesmo lugar, e a suspensão ela conseguia entender qual que era o relevo, onde é que ele passava, se ele pegava ali na zebra, se ele passava fora da zebra. Então ela mapeava o circuito junto com a pilotagem do piloto ali e pegava a melhor posição de funcionamento da suspensão. Então isso tornou a Williams uma equipe super vencedora. E aí no final baniram essa tecnologia aí, mas não vai ser o nosso caso. Mas isso é para mostrar o quanto a tecnologia ela trabalha ao seu favor. Então, existe a tecnologia do desenvolvimento, do carbono, do funcionamento da balança, e agora a gente adicionou mais uma tecnologia de algoritmos, onde você consegue ter os melhores benefícios aí para você se tornar mais rápido ao pedalar. Então, basicamente, é assim que funciona as nossas suspensões Flight Attendants para a prática do cross-country. Agora, é só um ponto aqui que eu acho que a gente trocou uma ideia sobre isso também, que é legal esclarecer, porque muitas vezes vocês vão fazer um ataque com essa bicicleta em uma subida, um trecho curto de subida que às vezes ele é acidentado. Então, assim, para esse trecho de subida acidentado, você vai meter muitos watts lá, vamos dizer que você vai meter lá 500 watts, que para os meninos não é nada, mas o sistema que já leu você, ele tem os acelerômetros, então ele vai entender que você está subindo, mas ao mesmo tempo ele vai entender que está tendo cargas porque do ciclista em cima da bicicleta. Então não quer dizer que a bicicleta vai ficar dura igual um pau para você atacar num trecho acidentado. Não é assim, não. O sistema tem essa inteligência para interpretar também o que está acontecendo em termos de input de força do ciclista. Então, possivelmente, é isso, né, Pai? Possivelmente as suspensões também vão estar trabalhando na medida certa para que você, naquele trecho acidentado, não corra o risco de estar com a bicicleta toda fechada e você ficar mais se batendo, perdendo tração, do que ganhando movimento. Então, é só para explicar, porque às vezes a pessoa acha que, então a partir de 700 watts a bicicleta trava. Não, ela não leva só em conta o que está acontecendo no pé de vela. Todo o sistema e todo o algoritmo que já tem um histórico recolhido da sua forma de pedalar vai te entregar o que é o mais foco desse sistema. É roda no chão. Exatamente. Saltar é muito bonito, mas velocidade mesmo você consegue com as rodas no chão. Então é isso. Exatamente. Então, assim, a tração que torna você rápido é a tração que você coloca de potência e isso transfere para o pneu e você anda rápido. O que acontece no acelerômetro? Se você está no caso de um sprint, normalmente você está reto,
então ele interpreta que você está reto, interpreta que você está sprintando. Então todo esse movimento dos acelerômetros, você, opa, 500 watts, reto, balançando todo, o cara está sprintando, trava 100%. E aí a bicicleta fica rígida para te dar a melhor tração e você levantar os braços aí no final da passagem. Quando você está num ataque, numa subida, acho que é LG que tem uma subidona super alta, sobe pra caramba, uma linha reta ali subindo. O que acontece? O acelerômetro interpreta que você está inclinado, interpreta que você está pedalando em pé, interpreta que você está acima de 500 watts e interpreta que você está tendo trepidações. Então o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai deixar a suspensão traseira travada, a suspensão dianteira no modo pedal, porque daí ele consegue ter o trabalho da suspensão, a trava do amortecedor, e isso te faz uma transferência melhor de energia para que você possa subir lendo o terreno e que não perca, a bicicleta não vá quicando e você perca energia. Então, cada situação é uma situação, cada local que você for andar vai ser diferente. Você pode, quando você vai chegar, os meninos vão usar o Flight Attendants, vão correr numa prova, numa etapa, sei lá, aqui de Mariporã. É um terreno, é uma situação. Eles vão a zero, faz a volta, anda. Putz, beleza, reconheceu. Fez a prova, correu, ganharam a corrida, top. Vamos agora para Araxá. Araxá é um outro terreno, é um outro inclinação, é um outro jeito de pedalar, e eles podem ir armazenando, pegando, colhendo essas informações, e o algoritmo vai trabalhando para você ter os melhores benefícios de uma pedalada. Ótimo. E fala um pouquinho aí de como que funciona esses botões aí, Paius. Como é que seleciona? A gente tem aí os pods, né? Sim. Bom, a gente trabalha, nesse caso, são 2 pods Ultimates. A SRAM, ela trabalha muito na questão da personalização. Então, tudo que é produto Access, ele é personalizado. A configuração standard, quando vocês recebem a bicicleta, as manetes do lado, o controle do lado esquerdo, ele é voltado para o canote retrátil, e embaixo é para personalização, que a gente chama de override. O que é o override? Beleza, eu sei que a suspensão trabalha sozinha para mim, ela interpreta tudo, mas eu quero, num local X, eu quero ter o controle da minha suspensão e vou colocar as características que eu quero. Então, por exemplo, você pode pegar, sabendo que você está passando num lugar que você precisa sprintar, você pode mudar no seu app do celular, colocar lá travado 25 segundos. Então você vai lá, quando você apertar o botão personalizado, que vai para o modo override, o que vai acontecer? Vai sair do automático, vai para as configurações que você ajustou para o seu momento. Então, quando você aperta aquele botão e sai do automático, ele vai interpretar aquilo que você já pré-determinou. E aí, depois que você transpôs aquele espaço, você aperta de novo, volta para o automático. Putz, eu quero, no sprint, eu não quero depender do automático. Eu quero que, quando eu aperto personalizar, eu quero que fique 100% travada a suspensão e amortecedor, e por tempo indeterminado. Só quando eu apertar o botão de novo, volta para o automático. Então, essas características, essas personalizações são importantes para que o ciclista ele possa tomar a decisão adequada, para que ele possa transpor de forma mais rápida, mais agressiva ou mais confiável, do jeito que ele acha melhor. Então, essa personalização é extremamente importante para você extrair o melhor da bicicleta. Só reforçando, como é personalizável, você também pode apertar esse botão programando para que ele solte a suspensão inteira. Ou seja, estou nessa descida, eu quero que ele funcione do jeito que eu quero, e o jeito que eu quero agora é solto. Apertei o botão, está programado para solto. Exato. E também, obviamente, colocar no meio termo mágico ali. Você pode optar para, tipo assim, aqui é o meio termo mágico full time. E reforçando o que o Paius falou, você pode programar para apertar uma vez e ele ficar durante um tempo específico e volta, sem você apertar, ele volta automaticamente para o automático, ou você não coloca uma limitação de tempo e ele vai ficar nesse modo até que você aperte de novo o botão. Então, é essa maravilha aí que funciona a favor da gente aí.
Do lado direito, basicão, né, Pailson? Sobe Basicão, marcha, desce marcha. sobe marcha, desce marcha. E se você quiser misturar tudo, o app te beneficia isso. Ah, eu prefiro que os botões superiores seja sobe e desce marcha, e o botão inferior é canote, e o do lado de cá o override. Você pode misturar isso do jeito que você quiser, do jeito que é o seu perfil, o seu jeito de pedalar. Então, personalização é algo que está vinculado a Israel. Ótimo. Só testa antes da corrida, viu? Tá tendo vídeo. Exatamente. Cara, só um adendo aqui. Eu estava tão acostumado com o etap que outro dia eu estava andando de mountain bike, eu quis subir a marcha, apertei o canote e puf, desci assim. Ó. Eu falei, pô, para subir a marcha eu desci e agora tá se atrapalhando. Estou andando demais de bike de estrada, tem que parar com isso. Bem, tá aí, gente, a máquina, né? A evolução da mais rápida. E agora vamos falar um pouquinho da Epic 8 Evo, tá? Obviamente a gente continua tendo o modelo Evo, que agora vira Evo mesmo. Beleza? Então, é uma bicicleta, como eu coloquei aí, vestida para chocar. É uma bicicleta que está sendo muito visada por quem gosta da modalidade down country. O nome já fala, ainda não é muito popular aqui no Brasil, apesar de ter muita gente que faz esse down country, mas não batizou ainda esse nome para o pedal que faz. Mas nada mais é que um pedal que a pessoa não está focada em ganhar a corrida, não é uma corrida, a pessoa está focada em descer a milhão numa bike super capaz, mas essa pessoa ainda quer pedalar para cima por conta própria. Por que eu falo por conta própria? Porque hoje o down country é a maioria dos pedais que as pessoas que usam bike elétrica estão fazendo, tá? Que é você ir para uma Serra do Japi, Cantareira, ou qualquer lugar de serra no Brasil afora, onde você vai subir morros para descer a milhão numa bike super capaz. A diferença é que essa bicicleta é super pedalável, super leve, então é uma bicicleta que você vai ter um prazer gigantesco de pedalar ela morro acima, mas na hora de descer, essa bicicleta vai te entregar uma eficiência absurda. Ela tem 130 milímetros na frente e 120 milímetros atrás, tá? Mas você fala, pô, mas 120 milímetros atrás a outra também tem. Tem, só que a outra tem um choque específico para performance de cross country e essa bicicleta tem um choque mais robusto, com uma progressão diferente, para segurar ainda mais impactos na descida, beleza? Ela não precisa do meio termo mágico, porque essa bicicleta é focada em pedalar para cima e descer solta. Então, nas horas que você quiser pedalar para cima, ela vai ter um modo firme de suspensão, e aí, se você quiser a bicicleta solta, você libera e pronto. Então, ela só tem 2 estágios. Freios também com 4 pistões. Só para vocês terem uma ideia, essa bicicleta vem com os pneus Purgatório 2.4, que são os pneus que equipam nossas bicicletas trail, que equipam, por exemplo, nossas bicicletas Levo, Stump Jumper, bicicletas com muito mais custo de suspensão. E também vem com compartimento SWAT aí integrado. Então é uma capacidade imbatível, ainda super eficiente e ainda uma bicicleta super leve, mesmo com esse custo de suspensão e com tudo que ela entrega para ser uma bicicleta super capaz. Como eu disse a vocês, uma dupla dinâmica, né? Ela tem um modo totalmente aberto, que assegura aí a compressão mínima para um amortecimento mais ativo, e o momento pronta para o sprint, onde ela tem rigidez máxima para que a transmissão de potência seja super eficiente. Ela é equipada com um choque Fox aqui, né? Um float, e é um choque com mais volume de ar. Então ele tem lá uma curva de progressão de um comportamento bem diferente, né, para impactos maiores na roda traseira. Então, o nível de curso não muda, são 120, mas o comportamento do choque entrega mais robustez, tá? Com 130 milímetros no garfo dianteiro, beleza? Então, assim, um detalhe importante, a Epic Evo e a Epic 8 para a corrida, essas duas bicicletas têm o mesmo quadro. O que difere é o amortecedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque no modelo atual, a Epic Race e a Epic Evo têm traseiras diferentes, ou seja, o triângulo traseiro é diferente. Por que hoje o triângulo traseiro é diferente? Porque o Brain exige que a gente crie um triângulo traseiro mais reforçado,
para evitar torções no sistema Brain e que a gente também tenha a entrega de eficiência e rigidez na pedalada que fazem da Epic Race uma bicicleta super rápida pedalando, tá? Nesse caso, como a gente não usa mais o Brain, as bicicletas têm o mesmo quadro. O que difere uma da outra são os amortecedores. Beleza? E aqui é um movimento que a gente espera ver em relação ao ciclista que usava a Epic Race e o ciclista que usava a Epic Evo. Qual bicicleta que eles tendem a escolher agora? Bem, quem andava na Epic Race S-Works ou qualquer modelo de Epic Race, 100% desses ciclistas tendem a escolher a Epic 8, tá? Quem andava na atual Epic Evo, 70% desses ciclistas tendem a escolher a Epic 8 e 30% tendem a escolher a Epic Evo. Irá, por quê? Bem, muitos desses ciclistas que optaram pela Epic Evo, eles foram influenciados pelos atletas buscando uma bicicleta de cross-country competitivo com mais curso de suspensão e encontraram na Epic Evo atual uma bicicleta super capaz para corrida e com mais curso de suspensão. Então fez sentido para eles. Hoje a nossa Epic 8, como eu disse para vocês, está entregando o que a Epic Evo atual entrega e algo a mais, porque ela ainda é mais capaz em absorção de impacto e ainda é mais capaz pedalando. Lembra que eu falei 20% menos de bob do que essa bicicleta. Então a pessoa que buscou a Epic Evo para correr cross-country, principalmente aqui no Brasil, a gente viu muito esses movimentos na loja, essa pessoa tende a buscar a Epic 8. A galera que já pegou a Epic Evo por ser uma bicicleta super divertida e capaz para a gente poder fazer o all mountain, o down country, descer a milhão e subir rápido, essa pessoa vai buscar a Epic Evo. É um número menor hoje. É assim que a gente está apontando. Beleza? Agora, para finalizar aqui, o que a gente tem de Epic hoje no nosso espectro de possibilidades, bem, a gente tem a Epic World Cup, que é a mais rápida em circuitos menos acidentados. A gente tem a Epic 8, que é super capaz em circuitos mais técnicos e ainda muito veloz. E a gente tem a Epic 8 Evo, que já vai para esse laudo muito mais de diversão, muito mais de trilhas mais parrudas, sendo uma bicicleta bem mais capaz. Bem, aproveitando para falar para vocês que, por exemplo, a gente não viu muitos atletas correndo na Copa do Mundo com a Epic World Cup, porque a Copa do Mundo tem uma regra muito específica. Se você escolhe uma bicicleta para o short track na sexta-feira, você tem que usar essa mesma bicicleta no domingo no XCO. Então, eu digo com segurança para vocês, se não tivesse essa regra, a maioria absoluta dos atletas Specialized correriam com a Epic World Cup no short track e no domingo usariam a bicicleta com mais curso de suspensão por conta daquilo que eu falei para vocês, da bicicleta economizar a energia do ciclista nas descidas, tá? Só que essa regra impede que a gente possa usar essas duas bicicletas. Essa regra não existe, por exemplo, no Campeonato Mundial, que te dá direito de usar lá a camisa de arco-íris, caso você ganhe, obviamente. Então, a gente viu, por exemplo, o Vitor Koretsky correndo o short track mundial com a Epic World Cup e depois ele vai para a prova de domingo com a Epic Evo, na época já com Flight Attendant, tá? Então, como ele pôde escolher, ele escolheu a bike mais rápida para circuitos menos técnicos, que é a Epic World Cup, e para o circuito mais técnico ele acabou escolhendo a Epic mais robusta para que ele pudesse descansar mais nas descidas. Então a World Cup é uma bicicleta super veloz, super capaz. Por exemplo, ela vai muito bem em provas de maratona que não tenham exigência técnica muito alta, porque ela é super veloz, a transmissão de potência dela é absurda, e essa bicicleta vem para trazer todo aquele conforto, toda essa economia de energia na descida, mas ainda assim uma bicicleta para acelerar, com uma eficiência na pedalada exuberante. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Está aí a evolução da mais rápida, a história está contada, e agora eu abro para vocês para que vocês possam tirar as dúvidas que eventualmente apareceram aí. Fiquem à vontade. Nosso muito obrigado. Obrigado, Rodrigo.